Oi, minhas belezas! Tô de volta na companhia dele, ou na companhia deles, né? Na verdade, porque são dois autores. Então, na live de segunda, você tem informações sobre o livro que eu tô lendo, alguma coisa que eu queira compartilhar. Tô fazendo isso há alguns dias e tô aqui outra vez para compartilhar nessa semana com vocês. Porque você sabe, né? Eu entendo que quanto mais eu compartilho coisas que eu aprendo no livro, mais eu aprendo. Mais eu aprendo. De novo, se eu aumentar aqui o volume. E eu só tenho aprendido. Sempre, sempre, sempre. Na nossa conversa passada, deixa eu chamar aqui algumas pessoas. Na nossa conversa passada, a gente conversou sobre leitura expositiva, leitura de livro expositivo, que foi a leitura analítica. Hoje nós vamos conversar sobre, uau, gente, nós vamos conversar sobre leitura de livro imaginativo, leitura de livros de ficção. E eu confesso para vocês que foi fantástico para mim. Tá sendo fantástico, né, para mim. E eu tenho curtido isso. Eu tenho aprendido. Porque, como ele mesmo fala, né, no objetivo do livro, que na época dele, já em 1940, ele já observou que tinha esse problema nas escolas. As escolas não ensinavam como ler livros. Nenhum tipo de livro. Então, estou agora diante da leitura imaginativa, da leitura de livros de ficção, que eu falo para vocês que eu não gosto, eu não tenho paciência, porém, eu tenho me desafiado a fazer. E eu te convido. Eu não sei de onde veio isso, essa minha falta de paciência, mas acredito que é um processo, como ele mesmo fala, os níveis de leitura são acumulativos. Os níveis de leitura são acumulativos. E só que a leitura imaginativa não é um livro, não é um estágio, não é um nível de leitura. Ele só dá um padrão de como se lê livros. Então, livros de ficção. E eu tô chocada, gente, tô chocada. E fica aqui até o final que você vai saber todos os detalhes na minha análise. Então, primeira coisa da leitura imaginativa. Primeira coisa da leitura de ficção que eu tenho aprendido com os dois é o seguinte: o objetivo dessa leitura não é você, ao final, segundo eles, dizer se você gostou ou não gostou da leitura, sabe? Não é esse o objetivo. O objetivo é você passar disso. Ah, eu não gostei. Igual eu fiz, tem uma resenha que eu fiz aqui no canal. Eu não gostei. Foi do livro 1984. Eu não gostei, mas não é esse o objetivo. Você tem que ir além disso. E no final, você tem que dizer: o autor me proporcionou, eu vivi a experiência que o autor queria que eu vivesse. Esse é o objetivo da leitura imaginativa. Minha gente, esse é o objetivo. Esse é o tchan da história. Esse é o... Se você chegar depois, você vai verificar que eu vou dar uns passos, como ele diz, que se pode fazer, mas o objetivo é experienciar, viver e perceber ali, né, se o autor conseguiu fazer em você o que ele queria. Eu descobri recentemente que tem pessoas que são pagas por autores para ler o livro deles e dar a opinião, dar o veredito de tipo: você conseguiu, eu consegui fazer você chegar
onde eu queria que você chegasse? Quais foram as sensações que você teve? Quais foram as suas experiências? Eu não sabia disso. Se eu não estiver enganada, se chama leitor beta, alguma coisa assim. Então, vamos agora pro passo a passo de como eles dizem como devemos fazer uma leitura imaginativa. Primeiro de tudo, ele divide em 3 etapas, tá? Então, na primeira etapa, também é subdividida. Na segunda etapa, também é subdividida. E na terceira etapa, é uma coisa só. Então, vamos lá para as fases da primeira etapa. Primeiro de tudo, ele fala, classifique a leitura. Segundo, qual é a unidade menor dessa literatura? E qual é o clímax? Qual é o momento antes e qual é o momento depois desse evento clímax? Uau, gente do céu! E aí tudo eu vou e penso nos livros que eu já li recentemente, né? Que eu nem sabia classificar assim, que eu não tinha um padrão. Então ele fala assim, olhe para essas coisas. Eu não sabia, eu simplesmente cheguei no final e falei assim, gostei ou não gostei. Olha só como é uma coisa mais diferenciada. Me diz aí se você tá aqui acompanhando, se você já pensou nisso. Se eu penso que apenas aquelas pessoas que se enveredaram pela área do português, da literatura, né? E que correram carreira nessa disciplina, nessa especialização, essa formatação específica, podem ter tido esse saber. Então, se você teve, escreve aí pra mim nos comentários. Não, Milena, aprendi isso na faculdade. Não, Milena, nunca ouvi falar. Eu realmente nunca ouvi falar. Então, vamos lá. Ele diz, então, classifique. Classifique o que é esse livro imaginativo. Ele é teatro, peça, narração, poema, o que ele é? Classifique. Depois ele fala o seguinte, veja os detalhes, capte o enredo, os cenários, né? O ambiente social, enfim. E depois ele fala assim, identifique o clímax da história. E depois ele fala, descubra os elementos. Aí bagaiou, gente. Descubra as falas, os acontecimentos, o pano de fundo, detalhe por detalhe. Aí eu já perco a paciência. Mas nas páginas que ele segue falando sobre leitura imaginativa, ele fala uma regra interessantíssima. Ele fala assim, o ideal é que você leia numa sentada. Falei, aí, vendo, nunca farei isso. Eu não tenho essa disposição, mas eu quero começar a treinar esse tipo de leitura, porque aqui eu já faço, eu tô cada dia aperfeiçoando. E as novas, eu vou me desafiar? Nunca. Mas é uma coisa assim de trabalhar e crescer. Enfim, falei, né, o como fazer, segundo eles, o como ler. Então, se numa sentada você consegue fazer isso, ele disse que é o ideal, porque como são detalhes, fogem da sua memória, somem da sua memória. E aí você vai ter que ficar relendo o que viveu no dia anterior e tal. Então, não é bom. Enfim, é a orientação deles. E o último, que é o que eu já falei mais ou menos, que é o quê? Experiencie a sensação que o autor quer que você viva. Então, vai lá. Fechou o livro, acabou a experiência, segundo o que eu estou entendendo dessa leitura. Enfim, essas são as orientações que o Mortimer e o Charles passam pra gente no seu formato de livro escrito em 1940. Então, olha só, preste bem atenção. Agora eu quero dividir com vocês o seguinte. O objetivo todo do livro, que está declarado, né, desde o início, é que ele observou que não existiam essas orientações. Eu vou ler aqui para vocês. E ele se dispôs a falar sobre isso, né? E é muito... O objetivo é ler melhor. Ler sempre melhor, mas às vezes mais devagar.
e às vezes mais rápido. É um dos objetivos também, que eu gostei dessa parte. Ele fala assim também. Peraí, objetivo do livro. Olha só, objetivo do que ele entende, né? Nas escolas, é comum os alunos lerem livros difíceis com a ajuda e o encantamento de um professor. Porém, se estamos lendo um livro difícil fora da escola, ou se o livro não faz parte da lista de leituras obrigatórias, então só nos resta o próprio livro. Assim sendo, para continuarmos a aprender e descobrir, temos de saber como fazer os livros nos ensinarem. Eis o objetivo principal desse livro. Entenderam? Ele detectou isso. Então, por que quando você lê, o livro é o seu professor? E você tem que perguntar para o livro as coisas, só que você que tem que responder. Então, eles criaram esse manual, esse protocolo, essas informações pra gente, e eu tô amando. Então, estando vocês aqui até o final, espero que você que veja depois também se ative para esses pensamentos, né? Para esses pensamentos que eu tô tendo a partir dessa leitura. Tomara que isso aconteça com você. É o seguinte: eu tenho a minha experiência de leitura e talvez a minha experiência de leitura tenha me distanciado da leitura imaginativa, porque eu não tive esse incentivo. Eu lia de forma obrigatória, isso é horrível. Então talvez eu esteja distante desse tipo de leitura por causa da obrigação. Isso é muito ruim, e isso é doído, e eu não tenho esse hábito, mas eu estou construindo e me desafiando para isso. Talvez você também, talvez esteja na época da sua vida de você curtir um desafio assim. Muitas vezes as pessoas ficam apenas em um desafio, apenas em um estilo, e fica ali a vida toda, só naquele estilo. Eu não quero ser assim. E eu estou compartilhando com vocês essas minhas mudanças. Do mesmo jeito que eu compartilho sobre livros expositivos, livros de conhecimento aplicado e prático, aplicado e conceitual, eu quero agora mudar, sair desse formato que eu vivo a vida toda. Talvez isso tenha a ver com a leitura da Bíblia, por exemplo. Eu fui criada na leitura da Bíblia, né? E ler um romance, pra mim, não encaixa, porque no meu subconsciente os romances têm problemas, né? Por exemplo, se você pegar Davi e Golias, Dalila e Sansão, se você pegar, deixa eu ver mais um, Davi e Betseba, são romances problemáticos, e talvez eu não quisesse me aproximar dessa história nesse viés. Mas se você pegar um livro dentro da Bíblia, que me parece ser um romance, que eu nem sei se é, mas me parece ser, que é o livro de Cantares, que é o romance de Cristo e a igreja, simbolicamente, eu consiga ler dessa forma imaginativa. Enfim, porque o foco nessas leituras que eu fazia da Bíblia, para muitos um livro literário, para outros, né, um livro de manual. Para mim, de fato, é um livro de manual. Um livro cheio de alertas para que eu possa viver e estar atenta se aparecerem na minha vida. E talvez eu queira só ficar nisso. A minha experiência é só nisso. Se eu quero um livro cheio de coisas, eu vou para a Bíblia. Senão, eu faço leitura expositiva. Então, faço leitura analítica de livros expositivos. E talvez seja aí meu problema, né? Não sei se é o seu caso, mas, enfim, eu estou me desafiando a isso. E eu vou cada vez mais
fazer leituras imaginativas, visando o objetivo principal, que é o quê? Viver a sensação que o autor queira que eu viva. E pronto. E fechar aquilo, e fechar aquela porta, e fechar aquele livro, e terminou a história. Eu tô me desafiando para isso. Espero que você fique bem, esteja bem. Se te interessar, vai atrás desse livro, que eu tenho certeza que você, como eu tenho certeza não, mas eu acredito que você, como eu, pode ter tido essa experiência infrutífera na escola. Ler por obrigação. E não é gostoso viver essa experiência, né? É doído. Mas a gente vai trabalhando e curtindo a ideia de ler saboreando, de ler aproveitando a ambiguidade, de ler aproveitando as sensações, de se deleitar, de desfrutar. É um mundo novo para mim, eu confesso, mas eu estou aqui para me estressar mesmo, provocar em mim desafios, o eu estresse. Tem um vídeo aqui que eu deixei, que eu tenho no canal disponível sobre isso, onde eu me desafio. Vou deixar aqui também no link e no cards. Fique bem, eu tô bem. Até o próximo vídeo com mais dicas de como ler livro. Tchau!